primeira dica de segurança é com relação aos plugins. Então, o que é um plugin? Na verdade, é um pequeno aplicativo ou ainda um módulo de extensão, tá? E normalmente o plugin é usado para adicionar funções a outros programas maiores, provendo alguma funcionalidade especial ou muito específica. Normalmente é pequeno e leve e é usado somente sob demanda. Mas diversas extensões maliciosas têm roubado dados de usuários e até utilizar os computadores das vítimas para realizar ataques. Então, quando vocês se depararem com a solicitação de instalação de plugin, o ideal é verificar se realmente a fonte ou o site é seguro, tá? Antes de efetuar qualquer instalação, certo? A outra dica é bloquear as pop-ups. Uma pop-up é uma janela utilizada pelos criadores dos sites para apresentar uma informação extra, muitas vezes uma propaganda, certo? E o ideal é que a gente configure o nosso navegador para bloqueá-las por padrão. Assim, o computador faz uma análise de qualquer janela pop-up que surgir e abre somente as que você permitir. Então, dependendo do site, se ele necessita dessas pop-ups, tá? Tu pode ir lá no navegador e autorizar que elas sejam exibidas. Então, tu vai poder fazer uma seleção somente daquelas que realmente pertencem a sites confiáveis, tá? Outra dica, nunca atualizar um player de vídeo apenas para assistir um vídeo, tá? Então, uma das medidas de segurança mais básica para usuários da internet é garantir que programas como o Flash e o Java estejam atualizados, tá? Por quê? Porque as versões antigas permitem que cybercriminosos encontrem acesso fácil para atacar o computador. Quando existe alguma atualização disponível para esses dois programas, tanto Flash como Java, o próprio sistema operacional vai nos avisar sobre isso. Então, nós não devemos fazer uma atualização que foi solicitada por um site da onde nós estamos baixando o vídeo, tá? Então, o ideal é a gente fazer essa atualização somente através do nosso sistema operacional, ok? E para fazer isso é muito fácil, é só acessar o painel de controle do computador ou ainda, conforme eu comentei, efetuar a atualização quando o sistema operacional enviar a mensagem dizendo que existe uma nova versão disponível, certo? Presentes gratuitos online, na verdade, não são gratuitos, então fica aqui uma outra dica valiosa. Não existe isso, a gente não ganha nada de graça, né? Então, vamos ter cuidado e ficar atento com esse tipo de publicação, de campanha, tá? Então, a maioria dessas mensagens que são recebidas, às vezes por e-mail, às vezes por rede social também, são fake. E, na verdade, encobrem cybercriminosos que usam esse artifício para coletar informações que podem ser usadas em ataques de roubo de identidade, ok? Outro cuidado é com relação ao acesso à rede Wi-Fi pública. Então, hoje em dia é bastante comum bares, restaurantes, padarias oferecerem Wi-Fi gratuita para os seus clientes, né? Porém, a gente tem que tentar evitar acessar a partir dessa internet gratuita alguns sites que demandam uma maior segurança, tá? Então, por exemplo, se eu estou acessando um site onde eu vou expor minhas informações confidenciais, de trabalho ou pessoais, o melhor é eu fazer esse acesso a partir de uma rede particular e não de uma rede pública, tá? Uma das principais dicas que nós temos aqui é com relação à atualização dos nossos equipamentos, tá? Então, é necessário atualizar sempre. Às vezes, as pessoas se aborrecem com as mensagens de atualização que são recebidas no seu computador. Só que
Nós temos que ter consciência que as atualizações são necessárias. Sempre quando uma empresa lança uma versão, é porque melhorias foram realizadas nessa versão, e principalmente melhorias com relação à segurança, tá? Então é importantíssimo nós efetuar essas atualizações que são solicitadas pelo próprio sistema operacional do computador, tá? Nós também podemos configurar o nosso sistema operacional para que essas atualizações sejam automáticas. Na verdade, as versões mais novas do Windows, por exemplo, já vem com essa configuração pronta, tá? Então não é nem preciso se preocupar com isso, ok? Outra dica super importante é tentar usar o nosso computador para as operações que demandem uma maior segurança, por exemplo, para efetuar pagamentos, para efetuar transações financeiras e todas outras atividades que tenham essa exigência maior, tá? O computador de mesa ou mesmo o notebook possuem antivírus que são mais poderosos. Os navegadores do computador permitem que nós vejamos com uma maior facilidade se a página de um banco ou ainda de uma entidade financeira ou de uma loja é verdadeira ou não. Nos celulares, fazer essa verificação se torna muito mais difícil, ok? Bom, um bom hábito também de segurança é se manter atualizado, informado sobre a política de segurança do site que nós acessamos, tá? Então, cada site deve fornecer uma política de segurança que define os direitos e as responsabilidades de cada um, do usuário e do site, em relação à segurança dos recursos computacionais que utiliza, as penalidades às quais estão sujeitos as duas partes, caso não seja cumprida, e de que forma as informações pessoais do usuário vão ser utilizadas, tá? Veja que, embora seja importantíssimo, a maioria dos usuários não lê a política de segurança antes de iniciar a utilizar o site, o que deveria ser um hábito de todos, ok? Caso a gente acesse um site que não tenha claro essa política de segurança e não diga como que vão ser usadas as informações pessoais, o ideal é que a gente procure por um outro site onde nós tenhamos essas informações de uma forma bem clara, certo? E por fim, a gente tem que ter um cuidado redobrado com as mensagens de e-mail recebidas, tá? Apesar da maioria dos serviços de e-mail da internet terem uma camada de segurança bastante interessante, é possível ainda receber algumas mensagens maliciosas, tá? Muitas delas tentando induzir o usuário a fornecer informações pessoais e confidenciais, ou ainda a instalar e executar programas ou clicar em links que vão executar aplicativos para furtar dados, tá? E outro detalhe é com relação aos links, né? Então, antes da gente clicar em qualquer link que tenha sido fornecido por uma mensagem de e-mail ou pelo WhatsApp, é importante nós pegar esse endereço, digitar ele diretamente no navegador a fim de confirmar se é um link verdadeiro, se é um link confiável, certo?